dólar. Símbolo do poder de uma das maiores economias do planeta. A moeda de reserva mundial. A demanda por dólares no mundo continua crescendo, apesar das medidas tomadas por alguns países para abandonar a moeda dos Estados Unidos. As cédulas do sistema da Reserva Federal há muito atraem pesquisadores, que seguem descobrindo novos indícios de símbolos estranhos nelas. Quem colocou esses símbolos nas notas e por quê? Por que bancos do Fed têm mais influência que vários grandes países? Como os Estados Unidos conseguiram fazer o mundo inteiro dançar conforme sua música e comprar o dólar, que hoje em dia nem sequer é lastreado por nada? E como um grupo de pessoas super ricas conseguiu garantir para si o direito exclusivo de imprimir dólares, ganhando dinheiro do nada? Hoje, vamos lançar luz sobre os segredos da moeda americana, falar sobre o sistema da Reserva Federal e voltar no tempo para ver quem e como transformou o dólar na moeda número 1 do mundo. Prepare-se para ver muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Vamos começar. Muammar Gaddafi sonhava que seu país deixasse de usar o dólar nas transações de venda do petróleo líbio. Em 2010, ele anunciou a transição para o chamado dinar de ouro, uma moeda local lastreada em metal precioso. Os Estados Unidos ficaram insatisfeitos, pois a rejeição do dólar pelos países produtores de petróleo poderia causar um efeito dominó, levando outros países, após a Líbia, a usar suas próprias moedas nas transações. Perder a dominação mundial não fazia parte dos planos da elite governante americana. O lastro em ouro dava ao dinar uma vantagem competitiva, e quando Gaddafi convocou diretamente outros países muçulmanos a abandonarem as notas verdes, a paciência das elites americanas se esgotou. Pouco tempo depois, Muammar Gaddafi foi derrubado por militantes que se apresentaram como o povo líbio. Isso ocorreu com participação ativa dos Estados Unidos e países da OTAN. Na época, os americanos justificaram a invasão do país com a necessidade de salvar o povo líbio de Gaddafi. O líder, que os americanos chamaram de tirano, foi morto, e o país mergulhou em uma pobreza terrível, até mesmo para os padrões africanos, enquanto a hegemonia dos Estados Unidos continuou. Tudo isso pode ser visto com mais detalhes em outro episódio nosso. Agora, vamos contar como os Estados Unidos conquistaram a supremacia no setor financeiro. E essa história vai mudar para sempre a sua visão sobre como realmente funcionam hoje os pagamentos transnacionais. Então, de que forma o sistema financeiro americano conseguiu submeter todos os outros? O dólar conquistou seu status único durante a Segunda Guerra Mundial. Devido à sua localização geográfica, os Estados Unidos foram o país menos afetado pelas ações de combate. Pode-se dizer que a guerra quase não os afetou. Nesse período, as economias europeias desmoronavam com a destruição das cidades e o colapso dos sistemas financeiros. Era preciso uma moeda estável à qual as demais pudessem ser atreladas. Nesse momento, o mundo viu os Estados Unidos como fonte de estabilidade. A economia dos Estados Unidos era forte, mas o dólar ainda não tinha status exclusivo. No sistema bancário americano, surgiu um plano para dominar mercados globais usando o dólar como reserva mundial. Pela primeira vez na história da humanidade, o meio de pagamento de um único país, segundo o plano, deveria dominar todo o planeta Terra. Os americanos propuseram um sistema no qual sua moeda estaria atrelada ao ouro à taxa de 35 dólares por onça, e todas as outras moedas fixavam suas taxas em relação ao dólar e não podiam alterá-las em mais de 0,75% para qualquer lado. No final das contas, não era possível trocar nenhuma moeda por ouro, exceto o dólar e a libra. Para comprar ouro, era necessário primeiro comprar dólar ou libra. Assim se formou o sistema financeiro de Bretton Woods. De certo modo, esse mecanismo não era ruim. Em uma crise pós-guerra severa, protegia as economias da hiperinflação. Mas ele só era bom enquanto o próprio dólar permanecia estável. Os Estados Unidos entraram na corrida armamentista com a União Soviética. Após uma competição caríssima na corrida espacial entre as superpotências, os Estados Unidos acabaram endividados. Eles começaram a imprimir dólares sem controle para financiar também a Guerra do Vietnã. A maioria dos países logo percebeu que o mundo financiava o déficit apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido.
pois a dívida externa deles superou suas reservas de ouro. Havia mais dólares em circulação do que ouro para lastreá-los. Parecia ser o momento ideal para abandoná-lo como meio de pagamento internacional. Mas como fazer isso, se a queda do dólar derrubaria a economia mundial, que só agora estava se recuperando após a guerra? No início dos anos 70, o dólar se desvalorizou tanto que o ouro estava literalmente saindo dos cofres americanos. Sem garantir dólares com ouro, a confiança na moeda caiu rapidamente. Mas o mundo, refém da moeda americana, foi forçado a aceitar mais um acordo. Os Estados Unidos cancelaram oficialmente a conversão do dólar em ouro, e os outros países abandonaram o padrão ouro para adotar o padrão papel dólar. A partir de agora, a solvência da moeda americana não se baseia em nada. Mais precisamente, acredita-se que ela se baseia na força da economia americana, que por sua vez depende do status único de sua moeda. Um círculo vicioso. Os sistemas financeiros mundiais tornaram-se excessivamente dependentes das transações em dólar. A dificuldade de escapar dessa dependência é evidente no destino de Muammar Gaddafi. Mais de 200 países do planeta e bilhões de pessoas, muitas vezes sem perceber, usam dólares todos os dias, pois as operações nas bolsas, na grande maioria dos casos, são realizadas justamente nessa moeda. Petróleo, gás, metal e grãos, literalmente tudo depende de como estão os Estados Unidos. O dólar é até mesmo a moeda oficial de muitos países não tão desenvolvidos, como El Salvador, Panamá, Equador e vários outros. As economias desses países dependem 100% do sistema financeiro dos Estados Unidos. Pouca gente sabe que até 1945 existiam notas nos Estados Unidos, com valores de 500, 1.000, 10.000 e até 100.000 dólares. A última foi emitida por muito pouco tempo e não podia chegar às mãos do americano comum, pois era usada apenas para transações entre o Tesouro dos Estados Unidos e os bancos federais de reserva. Essas notas não circulavam entre o público. Após o fim da sua emissão, a maior parte das 42.000 cédulas impressas foi destruída. O Federal Reserve afirma que absolutamente todas as notas emitidas pelo governo dos Estados Unidos desde 1861 ainda são aceitas sem restrições e possuem seu valor nominal completo. Claro que compensa vender uma nota dessas, pois seu valor para colecionadores supera o nominal. Aqui vai mais um fato. O papel moeda, como às vezes chamam os dólares, na verdade não é papel de verdade. As notas são compostas por 75% de algodão e 25% de linho. E também existem essas raras notas colecionáveis de 10 dólares de 1914 que foram impressas em papel de cânhamo. No verso desta nota está gravada uma ilustração de Marcus Baldwin chamada Agricultura, Pensilvânia. Na época, a Pensilvânia era o centro do cultivo de cânhamo e a planta na nota é bem mais alta que o trigo e o linho. Parece mesmo ser cânhamo. Temos 2 episódios detalhados sobre a proibição do cânhamo industrial. Assista, é interessante. Agora vamos falar do dólar. O nível de segurança é impressionante. Falsificar as cédulas americanas modernas é extremamente difícil, porque as marcas d'água são inseridas na camada interna. E, finalmente, sobre os símbolos. As cédulas estão literalmente repletas deles. A nota de $1 é a que mais chama a atenção dos pesquisadores. Atrás dos números, em cada canto da nota, há uma cruz, semelhante à da Ordem de Malta. Alguns dizem que é um moinho. Alguns interpretam a silhueta como um trevo de 4 folhas. Na base da pirâmide, há um código. A numeração romana significa o ano de 1776, quando a América se tornou um estado independente. Bem no centro da nota está a inscrição In God We Trust. Confiamos em Deus. É claro que as autoridades monetárias dos Estados Unidos têm o direito de colocar essa frase no centro da cédula. Curioso como eles defendem fervorosamente essa inscrição de ataques e até de simples questionamentos de insatisfeitos. Em 2018, um grupo de 29 ateus entrou com uma ação na justiça americana, alegando que o lema nas cédulas viola a primeira emenda da Constituição. Ela garante a todos liberdade religiosa e proíbe o Estado de estabelecer uma religião oficial.
O caso acabou sendo encaminhado até o Tribunal Federal dos Estados Unidos, que decidiu manter a inscrição nas notas e moedas de dólar. No entanto, não há nada de surpreendente nessa decisão. A frase sobre confiar em Deus apareceu pela primeira vez em 1864. Como lema nacional, ela foi adotada quase 100 anos depois, em 1956. Durante esse tempo, várias pessoas tentaram discutir com o governo e o Fed, exigindo remover a inscrição da nota. O resultado sempre foi nulo. O maior número de perguntas é causado pela pirâmide, com o olho que tudo vê brilhando acima dela. A imagem simboliza ou Deus, que observa a ordem no Estado, ou significa a vigilância dos poderosos sobre as pessoas comuns que, ao usar o dólar, sustentam os bancos do sistema da Reserva Federal. É popular a versão de que o olho no triângulo é um símbolo maçônico chamado delta luminoso, que personifica Deus, o grande arquiteto do universo. A pirâmide pode estar ligada aos maçons e simbolizar o sistema de conhecimento e o grau de iniciação dos membros. Quanto mais alto em direção ao topo, mais a verdade se revela ao iniciado. Mesmo admitindo que o olho misterioso nas notas seja um símbolo, como explicar o número 13 estar em todos os lugares, sendo que, no mínimo, não tem relação com Deus? A águia com o escudo segura 13 flechas em uma das garras. Na outra garra, há um ramo de oliveira com 13 folhas e frutos. Dizem que o ramo de oliveira, nas garras da águia, simboliza a paz, enquanto as flechas representam a guerra. Parece plausível. A cabeça da águia volta-se para o ramo, simbolizando o desejo do país por prosperidade e paz. É verdade? No escudo, há 13 listras horizontais e 13 verticais. Logo acima da cabeça da águia, há 13 estrelas. A pirâmide tem 13 níveis de tijolos, e 2 frases acima, sobre a águia e sobre a pirâmide, são compostas por 13 letras. As autoridades dos Estados Unidos justificam dizendo que o número simboliza as 13 antigas colônias, das quais os Estados Unidos foram formados. 2 triângulos formam um anagrama de Mason, maçom. Isso talvez seja difícil explicar como coincidência. Uma expressão estranha que em tradução significa tempo, começo, nova ordem, para sempre e de muitos, um só, é misteriosa e abstrata demais para que alguém possa dar uma interpretação definitiva. Oficialmente, acredita-se que aqueles que escreveram essas palavras no dólar há muitos anos não estavam se referindo ao domínio mundial dos Estados Unidos da América, mas sim descrevendo a estrutura interna do país no momento de sua criação. Existem outros símbolos misteriosos. Alguns veem uma coruja no canto superior direito. O governo disse que esse contorno de design incomum surgiu porque, há muito tempo, os criadores cometeram um erro ao desenvolvê-lo. Os símbolos sozinhos não têm tanto valor. O importante é como as coisas são na vida real. O Federal Reserve dos Estados Unidos hoje é visto como quase o epicentro do mal mundial, com motivos para isso. Os bancos dessa estrutura imprimem dólares e aumentam justamente aquela dívida externa dos Estados Unidos, a qual os especialistas se referem com tanta frequência ao prever o iminente colapso da bolha chamada Sistema Financeiro Americano. O Federal Reserve foi criado muito depois dos bancos centrais europeus. O local de fundação é considerado a ilha de Jekyll, adquirida por uma comunidade de pessoas super ricas em 1886. Ao clube privado tinham acesso as pessoas mais influentes da época: Morgan, Pulitzer, os Rothschild, toda a elite financeira. Eles e suas famílias detêm a maior parte da riqueza mundial. Foram eles que desenvolveram o conceito que mais tarde foi colocado em prática na forma do sistema da Reserva Federal. A característica distintiva do Fed é o exercício das funções de Banco Central, embora não pertença ao Estado, e sim a particulares. O chefe do Fed, nesse caso, não responde aos eleitores. Na verdade, trata-se de uma sociedade anônima, cujas ações têm um status especial. Em teoria, o Estado controla as atividades do Fed, nomeando os diretores. Sempre houve muitas dúvidas sobre como essas nomeações são feitas. Será que quem controla a máquina de imprimir dinheiro vai obedecer a alguém de fora? Mesmo que seja o presidente dos Estados Unidos.
Os clãs atravessaram os séculos, sua experiência e dinheiro são imensos, enquanto qualquer presidente vai embora após um ou alguns mandatos, desaparecendo para sempre no turbilhão da história. Ninguém sabe até quando a hegemonia dos Estados Unidos vai durar. Nada neste mundo é eterno. E já faz várias décadas que alguém prevê o colapso da moeda americana. Mas ainda é cedo para comemorar. Afinal, os destroços do sistema financeiro dos Estados Unidos, em colapso com probabilidade próxima de 100%, vão soterrar todas as instituições financeiras do mundo e impactar a vida de todos, onde estiverem. Por outro lado, talvez seja bom ter uma moeda estável como o dólar, que é conveniente como equivalente universal para calcular tudo e que tudo continue como está. Vamos discutir isso nos comentários. Obrigado por assistir. Até os próximos episódios no canal.